Oi, gente boa de Deus! Antes de qualquer coisa, eu peço que você que está aqui comigo, clique aí e inscreva-se no canal. Inscreva-se, é só um dedinhozinho suave. Você se inscreve aí, toca no sininho, você passará a ser avisado toda vez que eu esteja no ar ao vivo ou que poste alguma coisa nova. Além de tudo, dê o seu like, não porque eu realmente preste atenção nisso. Deus sabe que não, minha mulher, todo mundo sabe que o meu anarquismo é profundo demais para eu me preocupar com essas bobagens. Mas o algoritmo não, o algoritmo vive disso. E quando você vai aí me dar um like, ele entende que você acha esse canal relevante. E vai colocando o canal adiante, para frente, projeta-o. E aí chega a parte que me interessa. Só o que me interessa é isso. É que o máximo possível de pessoas ouçam o evangelho que eu prego em nome de Jesus. E aí você é fundamental se inscrevendo, tocando no sininho e dando o seu like. E chamando os seus amigos para fazerem a mesma coisa e assistirem, é claro, né? Senão não faz nenhum sentido. Gente, eu venho aqui de volta ao capítulo 20, 21 de Mateus, e a gente viu nesses últimos dias a sequência que nos colocou em algumas questões extremamente sérias, como essa mania, a megalomania apostólica, querendo saber se Tiago e João podiam sentar um à direita, outro à esquerda de Jesus. A gente antes disso tinha visto a parábola da vinha e daquele pessoal que achava que porque tinha chegado muito cedo eram etariamente mais velhos do que os outros no trabalho, eles teriam privilégios religiosos extraordinários. Vimos a cura do cego em Jericó e a escolha entre ficar rico ou voltar a ver, e como o indivíduo não era idiotado, como alguns entre nós queriam dizer, eu prefiro ficar rico, porque o Elon Musk já prometeu que dentro de 1 ano, 2 ou 3, a Neuralink vai fazer todo cego ver, então se eu tiver dinheiro eu me resolvo. Agora, o que é que me adianta ver e continuar duro? Mas Bartimeu escolheu ver e não ficar cheio da grana. Ele podia ter feito essa escolha porque Jesus deu a alternativa. O que tu queres que eu te faça? E o cara era cego e era mendigo. Aí a gente viu a reincidência da palavra da ressurreição, outra vez a negação dos discípulos fazendo de conta que Jesus não estava falando nada que fosse de qualquer relevância. Aí vimos a entrada triunfal em Jerusalém do rei humilde. Eu fiquei um dia inteiro ou 2 falando a respeito disso. Entramos na purificação do templo. E aí eu falei da diferença entre os negócios da religião e os negócios de Deus. Aí entramos na semana passada na figueira sem fruto. E eu fiquei no mínimo um dia explicando o significado da figueira sem fruto. E depois da introdução do tema da fé trazido pelos discípulos que nem tinham percebido a metáfora da figueira que Jesus lhes trouxera. E depois, no dia de ontem, eu concluí fechando o conjunto de coisas, mostrando que tudo estava interligado e que Jesus nunca deixava textos sem contextos. E aí entramos também no dia de ontem na parábola dos 2 filhos. E ela ficou extremamente explicitada. Para quem quiser entender, está tudo gravado no YouTube. Não tem como. Quem tiver vontade de aprender, de crescer, de maturar, de entender, e de entender correto, de entender direito,
de entender sem misticismo, sem loucura, sem as hermenêuticas da ficção interpretativa. Entender o Evangelho conforme Jesus, segundo Jesus, na simplicidade de Jesus, na pureza de Jesus, no chocante manifestar da sabedoria de Jesus. Está tudo gravado aqui no meu YouTube. 2 anos e 7 meses de ensino para você, e ninguém tem desculpas de dizer que passou por essa geração e não teve oportunidade de entender e de aprender o Evangelho, porque eu sou o teu problema. Eu sou o teu grande problema, porque eu ensino certo, ensino simples e ensino compreensivelmente. E você não aprende, não vem, não compreende, não discerne, porque não quer. É preguiçoso ou preguiçosa ou não tem nenhum interesse. E, eventualmente, no dia que chegar, você já vai fazer isso no meio de muitas dores, velhice, achaque, sem enxergar direito, eu já vou estar morto. E você está perdendo uma chance enorme de aprender isso todo dia e aproveitar isso, não como um conhecimento intelectual. O Evangelho não é para ser um cardápio que a gente lê na porta do restaurante e diz, aí procura o preço e vê que é tudo de graça, mas não escolhe nada, não come nada do banquete, vai embora. O Evangelho não quer que você conheça o banquete. Não quer que você conheça o cardápio do banquete. O Evangelho quer que você coma a abundância desses manjares e desses víveres. Pois bem, ontem Jesus terminou com aquela parábola dos 2 filhos. O que dizia, tá bom, eu vou, e não ia nunca. E o que disse, eu não vou, não quero, não gosto, mas apareceu e trabalhou. E ele comparou isso com os religiosos que diziam sim para Deus, sempre, e não faziam nada. E os publicanos, as meretrizes, os pecadores que diziam não quero, não gosto, não vou, não é o meu business, mas que pensam melhor, fazem o processo metanóico, se arrependem e aparecem na vida para viver o Evangelho. E aí ele prossegue no verso 33, eu vou fazer diferente hoje. Normalmente, eu vou explicando enquanto eu vou lendo. Hoje eu vou ler tudo, e aí depois eu vou explicar a parábola depois que eu tiver lido tudo. Só porque eu quero concluí-la no dia de hoje. E se eu for explicando verso a verso, eu vou ficar 3 dias. Então preste atenção. Jesus diz, Mateus 21, 33, daí para frente. Atentai, noutra parábola. Ele faz questão de ser ilustrativo em tudo que ele ensina. É ilustrativo. Se tivesse um bom vídeo, ele apresentaria, mas ele apresenta aqui boas histórias, cheias de imaginação, e produz uma gravidez imagética na cabeça dos ouvintes. E ele diz, atentai noutra parábola, noutra história carregada de lição. Havia um homem, outra vez é a história de um homem em uma vinha, dono de casa, que plantou uma vinha, mais uma vez, porque era um negócio lucrativo. Todo mundo bebia vinho, muito vinho. Em algumas circunstâncias se bebia mais vinho do que água, porque nem sempre as águas eram boas e potáveis. Ou se bebia mais cerveja, cevita, romana, do que água, porque era mais limpa, mais pura do que a água, se pudesse pegar em algumas fontes nem sempre totalmente confiáveis. E aí prossegue Jesus dizendo, ele comprou a vinha, cercou-a de uma cerca, de um muro, deu proteção a ela, amuralhou-a, construiu nela um lagar que é para poder pisar o vinho, e é uma festa em lugares primitivos. Hoje em dia ninguém pisa mais o vinho no lagar, já é esmagado por máquinas,
Mas no passado era um dia de celebração. Reunia-se todo mundo para pisar o vinho no lagar, para esmagar a uva. Claro, todo mundo lavava hiper, super bem os pés e ia para lá. Era um momento de festança. As crianças se deleitavam, era uma meleira linda. Construiu um lagar, edificou-lhe uma torre, em outras palavras, um silo, para o depósito do que ele ia colocar ali em termos de metros cúbicos de vinho. Construiu essa torre, esse depósito, esse container, e arrendou-a, depois de tudo preparado, uma infraestrutura pronta. Arrendou-a a uns lavradores que diziam que tinham mão de obra, mas não tinham meios de estruturar uma vinha como esse dono da vinha tinha oferecido a eles, e era um negócio de lucratividade para todos. Win-win era o tipo de negócio. O dono da vinha podia sair para descansar, eles trabalhavam, tinham com que trabalhar numa superestrutura, e havia um preço a pagar pelo arrendamento e o preço a receber por parte do dono da vinha. Nada melhor para todo mundo. Podia ter funcionado muito bem. E quando isso aconteceu e o negócio foi fechado e assinado, o dono da vinha se ausentou do país, foi passear em terras distantes. Ao tempo da colheita, porque todo ano tem o tempo da colheita, o dono da vinha, que não tinha esquecido que ele era dono daquela e eventualmente de outras vinhas, enviou os seus servos aos lavradores, que tinham que pagar a ele o correspondente ao lucro e ao arrendamento, conforme o contrato assinado, para receber ele os frutos que lhe tocavam como dono da propriedade, investidor, dono da terra e de toda a infraestrutura. Era isso que a ele tocava minimamente. E os lavradores, que depois de apenas um ano na vinha, começaram a se sentir donos dela, porque eles não tinham gasto um tostão para adquirir, nem para erigir a muralha cercando e protegendo, nem para adquirir todas as mudas de milhares de parreiras para o vinhedo ficar denso, forte, saudável. Nem tinham gasto dinheiro fazendo os silos, fazendo o container para metragem cúbica do vinho feito e colocado ali. Não tinham feito absolutamente nada. Tinham só arrendado e, conforme eles diziam, queriam só trabalhar e ganhar dinheiro, ia ser bom para todo mundo. Mas a cobiça, o desejo de poder, a vontade de controle, de dominação, de apropriação indébita, o espírito da corrupção, do estelionato, da falsificação da palavra, da relativização e do rasgar do contrato estabelecido e assinado, a doença da posse tomou conta desses indivíduos em apenas um ano de experiência. Eles não conseguiram ter nem um ano de fidelidade na primeira vez que teve colheita para fazer o vinho e pagarem, então, o que era devido ao dono de toda a infraestrutura e que tinha feito todo o investimento e que corria o risco de todos os prejuízos
se as coisas não dessem certas, no primeiro ano, quando chegou essa hora, os lavradores já tinham mudado de mente e de coração. E eu vou voltar para aí depois que eu ler a parábola toda. E os lavradores, portanto, no primeiro ano, agarrando os servos enviados pelo dono da vinha, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Imagina que recepção no primeiro ano! Lembram da figueira que era Israel? A vinha, aqui no Evangelho, é sempre, guarde a palavra sempre, uma imagem de Israel. Do povo de Israel, da religião de Israel, dos líderes de Israel, dos lavradores de Israel, dos sacerdotes de Israel, dos que se achavam os lavradores do reino de Deus, os seres que tinham as incumbências e que queriam apenas ter o privilégio de trabalhar no reino de Deus, para a glória de Deus. É como todo mundo chega no início. Depois todos querem ficar donos. Todos apenas dizem, não, Deus fez isso por nós, mas quem lavra, quem passa o dia inteiro aqui somos nós. Então, com um ano apenas de experiência, esses caras absolutamente nojentos já estavam querendo declarar um uso capião na terra. E o recado que eles mandam para o dono da vinha é com sangue. Porque aqui se diz, espancaram a um, deixaram o cara morto, costela quebrada, braço quebrado, mataram a outro e a outro apedrejaram. E enviaram numa carroça. Está aí a nossa resposta ao dono da vinha. O dono da vinha viu aquilo e enviou ainda outros servos em maior número. Vou mandar um contingente maior, mais mensageiros. Pode ser que eles caiam em si. E fez isso. E qual foi o resultado? E trataram a todos eles, a esse grande contingente, da mesma maneira. Matando, roubando, destruindo, apedrejando, devolvendo mortos ou aleijados. E por último, o dono da vinha enviou-lhes o seu próprio filho. Falou, meu Deus, esse pessoal é doido. Eu tenho contrato com eles, a gente negociou minuciosamente tudo, eles sabem a quem essa vinha pertence. Sabe que se eu não tivesse feito tudo que eu fiz, eles estariam passando fome, necessidade, não teriam de trabalhar, que receberam tudo da melhor qualidade, todo aparatado, algo que era só entrar, fazer e faturar. Mas quem são essas pessoas? Que espírito é esse? É a perplexidade do dono da vinha. É a perplexidade desse em relação a quem a imagem da figueira sem frutos e da vinha remete para Israel e remete para a responsabilidade que eles pediram para ter de serem lavradores, de serem cooperadores, de trabalharem para o dono da vinha, enfim, fazerem alguma coisa que também valorizasse a própria existência deles, desse significado a eles e trouxesse o benefício que o dono da vinha buscava, que aquilo ali tudo fosse extremamente útil, produtivo, bonito, belo, produzisse o vinho da melhor qualidade. E aí esse dono da vinha, numa pureza de coração que só é pertinente a Deus, disse o seguinte: eu vou mandar o meu filho, que é a minha cara,
que faz tudo o que me vê fazer, que me obedece em tudo que eu faço, que tem prazer na minha vontade, que come, bebe e se alimenta dos meus desejos, que é a imagem de quem eu sou. Não poderia haver representante mais coerente, mais semelhante, mais absolutamente refletidor do meu caráter, da minha graça, da minha imagem, da minha semelhança, da minha natureza, do meu modo, da minha ética e do meu espírito, do que o meu filho. Vou mandar meu filho dizendo numa cartinha: olha, aí está o meu filho. Na esperança, dizia ele, que vendo meu filho, recebendo meu filho, eles respeitem pelo menos o meu filho. Que vai chegar com todos os sinais da minha filiação, com todas as expressões do meu DNA, da minha genética. Será inequívoca a manifestação dele como meu representante genuíno, absoluto e unigênito. Ao meu filho respeitarão. Que decepção pensar que Israel, que os que arrendaram a vinha, ou que os que se faziam representar numa figueira cheia de folhas, mas que não dava fruto, que era só hipocrisia sem fé, como a gente viu, e repetiu, e repetiu, e repetiu até o dia de ontem, iriam agora respeitar o filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si, como a gente viu ontem, como eles combinavam entre si. Disseram entre si. São expressões que se repetem tanto para dizer vamos matá-lo, como aqui, na mesma expressão, dentro do espírito, do escopo da ilustração da parábola, da metáfora. Este é o herdeiro, é o único herdeiro, é o representante genuíno. Ora, vamos, juntos. Tem que ser uma coisa não de um nem de dois, mas de todos. Sacerdotes, fariseus, anciãos do templo, autoridades armadas, toda a regimentação institucional que a gente puder ter no nosso arcabouço religioso, a gente junta tudo e todos e vamos a uma sem dissonância de voz contra o filho. Portanto, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da herança. Quantas vezes eu já preguei sobre esse apoderemo-nos da herança? Guarde bem isso, e apoderemo-nos da herança. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco, aplicadamente ao que acontece a vida inteira e acontece nos nossos dias. Matemos o filho e apoderemo-nos da herança. Mais do que tudo é sobre isso que eu quero que você ouça no dia de hoje. Matemos o filho e apoderemo-nos da herança. Matemos o filho de Deus, e apoderemo-nos da herança. Aí a gente fala em nome de Deus, em nome do Filho de Deus, em nome do Evangelho de Deus. A gente inventa qualquer coisa em nome de Deus, a gente passa a ser o dono da vinha de Deus, a gente se apodera. Vamos ser os ladrões bem-sucedidos do reino do Filho de Deus. Esse é o espírito que está presente aqui, está presente na religião. Matemos o filho e apoderemo-nos da herança. E agarrando o filho, lançaram-no para fora da vinha, como fizeram com Jesus, que morreu fora dos muros, no Gólgota, e o mataram na cruz. Quando, pois, agora é Jesus que pergunta. Agora o texto passa a ser de Jesus fazendo uma questão diante dessa história, diante dessa ilustração.
Você está prestando atenção no que eu estou dizendo, né? Agora é Jesus que fala. Diante disso tudo, quando, pois, vier o Senhor, e o Senhor vai voltar, o Senhor da vinha vai voltar. Essa moçada que está toda aí dizendo que eles são os arredatários da vinha, que o dinheiro que você põe na vinha você bota no bolso do dono da vinha, mas nunca chega nada ao dono da vinha, porque o dono da vinha nem quer dinheiro, ele só quer obediência, amor e compaixão. Eles é que querem a tua grana, e é isso que eles fazem o tempo todo, e você não enxerga que você está dando força para os ladrões do reino de Deus. E eles dizem aqui, Jesus dizendo, quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará a esses lavradores? E na primeira instância da história, os lavradores eram os judeus, o povo de Israel, as autoridades, os mesmos que viviam ali planejando a morte de Jesus e que o executaram. Na primeira instância, eles nunca mudaram de opinião, continuam com a mesma opinião até o dia de hoje, faz 2000 anos, em relação ao filho do dono da vinha. Mas não somente isso. O que fará o senhor da vinha quando voltar? O que ele fará a esses lavradores que se arrogam a fazerem contratos de obediência com Deus? Eles não cumprem, que eles rasgam e eles matam qualquer representante, qualquer voz que se levante em favor da verdade, do acerto que eles fizeram com o dono da vinha. Responderam-lhe, quando Jesus perguntou, ele perguntou a todos que estavam presentes. E na primeira instância, vocês já viram acompanhando isso nos últimos dias, desde quinta-feira passada comigo, que os que estavam presentes ali eram os principais sacerdotes, os anciãos do povo e as demais autoridades religiosas, e o ambiente era o templo. E não era na Galileia, era no centro da vinha, em Jerusalém. E agora, quando Jesus faz essa pergunta, faz olhando nos olhos deles. Olhando aqui para o sumo sacerdote, olhando aqui para os anciãos do povo, olhando para todos aqueles que estavam nesse lugar de empoderamento corrupto e que falavam em nome de Deus, massacrando o povo, matando profetas e espancando qualquer um que falasse a vontade de Deus e os lembrasse do compromisso que eles tinham com Deus. Eram na mesma hora desterrados, exilados, mortos, liquidados. Como Jesus disse, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Que fará, pois, o Senhor da vinha a esses lavradores? Perguntou Jesus às autoridades religiosas que o ouviam. Então eles lhe responderam. Olha como eles sabem a resposta certa. Justamente por isso eles são imperdoáveis, injustificáveis. Essa moçada que está aí não tem perdão, eles sabem o que eles estão fazendo. Responderam-lhe os religiosos, os pastores, os sacerdotes, os rabinos, qualquer um de qualquer instância que se arrogue a ser representante de Deus na terra. Responderam-lhe, fará perecer horrivelmente. Olha que foram eles que usaram a palavra perecer e a palavra horrivelmente. Foram eles próprios que vaticinaram e designaram o juízo que sobre eles mesmos caíam, para perecer horrivelmente a estes malvados. Olha só como o juízo vem da própria boca dos religiosos. Eles acusam para lá e o dedão
cai na cara dele do lado de cá, é aqui. Eles são julgados pela medida, pelo critério com o qual medem, julgam os demais. Jesus disse: cai exatamente como medida absoluta e impiedosa sobre a impiedade de vocês. E vocês sabem disso e não têm desculpa. Fará perecer horrivelmente estes malvados e arrendará a vinha a outros lavradores. A outros lavradores, os próprios judeus do templo, do sinédrio, do poder religioso, do sacerdócio, das seitas fanáticas, dos fariseus. Sabiam que eles existiam contra a vontade de Deus, contra o amor de Deus, que obstacular e opor em si ao Evangelho de Jesus e a Jesus, que é o Evangelho. Lá na mente e no coração deles havia uma fibrilação incessante que dizia que eles estavam pecando contra o Espírito Santo, contra o Espírito de Deus, contra a vontade de Deus, contra Deus mesmo, contra o Filho de Deus, contra a imagem do Deus invisível, contra o primogênito de toda a criação, contra aquele em quem todas as coisas subsistem, aquele que é a própria imagem exata do ser de Deus, que no passado nos falou pelos profetas, mas hoje nos fala pelo Filho. Eles sabiam, como João, o apóstolo, diz no evangelho dele, afirmando que o Filho de Deus veio para os que eram seus, pelo menos do ponto de vista genealógico, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam no mundo inteiro, como eu, lá na rua Duque de Caxias, em Manaus, em 18 de julho de 1973, o recebi para mim e ele me acolheu. E a vinha foi transferida mais uma vez para uma outra pessoa, para um lavradorzinho amazonense, que estava vindo de todo tipo de sacanagem sexual, erótica, briguento, encarava qualquer um e qualquer coisa, não tinha medo de nada, até que não aguentou mais viver sem sentido, buscou significado para a vida e encontrou no Filho. E recebeu a misericórdia de se tornar arrendatário desse privilégio de cuidar da vinha com todo amor, com todo respeito, com toda reverência, com todo cuidado e com toda a certeza de que ela não é minha. E dela eu só quero o lucro da alegria, só quero poder beber do cálice que dela transborda. Não precisa de mais nada, mas eles sabiam e repetiram peremptoriamente o juízo que sobre eles cairia. O que vocês acham que acontecerá com esses lavradores que estão agindo assim contra o Senhor da vinha, contra o Senhor do reino? E eles disseram: fará perecer horrivelmente a esses malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos dos seus devidos tempos. Em outras palavras, eles sabiam que eles eram os grandes expropriadores, espoliadores, aproveitadores do nome de Deus. A riqueza deles era em nome de Deus, os palácios deles eram em nome de Deus, as mansões deles eram em nome de Deus, as fortunas deles eram em nome de Deus. Só não enxerga isso aqui quem quer deliberadamente, num estado de auto-engano, de negacionismo radical, não ver, não enxergar, não perceber o que é óbvio e que é Jesus que está dizendo, com aplicações que não dá para a gente tentar se equivocar acerca delas. Ninguém
Ninguém, nem um retardado conseguiria essa tarefa, a menos que seja malvado, perverso, maligno. Tem que ter uma coisa muito ruim dentro do indivíduo para ele ler o Evangelho e ouvir Jesus dizendo isso e ver essa história e olhar para os 2000 anos passados e achar que isso não tem nada a ver com ele, que está agindo do mesmo modo que aqueles que arrendaram a vinha de Israel fizeram e continuam a fazer até o dia de hoje. Sim, eles declaram o juízo que sobre eles virá. Aí Jesus lhes faz uma pergunta no verso 42. Nunca lestes nas Escrituras? E aí ele está citando o Salmo 118, versos 22 e 23. Se você quiser, veja o Salmo 118, versos 22 e 23. Jesus perguntou-lhes, nunca lestes no Salmo 118, 22 e 23? O que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram. A pedra, a rocha de esquina, a pedra que dá rumo, que dá prumo, que dá alinhamento a toda essa estrutura e construção do reino de Deus, que é Cristo. A pedra nunca foi nenhum papa, a pedra nunca foi nenhum trono, a pedra nunca foi nenhum apóstolo, a pedra nunca foi nenhum ser humano desses que ora pensam isso, ora pensam aquilo, ora não sabem nem o que pensam. Como o próprio Pedro. Gente boa e ao mesmo tempo confusa. A pedra sempre foi aquele que nunca tergiversou. A pedra é aquele que diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A pedra é aquele que, não tendo pecado, se fez pecado por nós. A pedra é aquele que ressuscitou de entre os mortos no terceiro dia para ser o nosso justificador e justificador de todo aquele que crê. Essa é a pedra angular do Salmo 118, versos 22 e 23. Nunca lestes? A pedra que os construtores, os arrendatários, trabalhadores rejeitaram, disseram, não, a gente não quer não, a gente se garante. Jesus era muito romântico. A gente não precisa disso. Daqui para frente é a gente, com os nossos estudos de publicidade, de marketing, de estratégias novas. Como o Pablo Marçal, quando eu o confrontei a última vez, quando ele era candidato à Prefeitura de São Paulo, numa chamada telefônica de uma meia hora, eu o confrontei veementemente. E ele falou, pastor Caio, mas é que você não conhece as técnicas novas. Falei, não, eu conheço os princípios eternos do Evangelho que você está transgredindo e violando todo dia. Ele falou, pois é, mas não dá para fazer conciliação desses princípios eternos com as técnicas novas de comunicação. Eu digo, então vá com as tuas técnicas, porque você vai ser julgado e esmagado pelos princípios. Que foi o que Jesus disse aqui. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus que vocês pensam que tomaram de assalto será tirado de vocês. E será entregue a um povo sem nome, a um povo sem cara, a um povo sem placa, a um povo sem bandeira, a um povo sem pedigree, a um povo sem diploma, a um povo sem flâmula, a um povo sem status, a um povo sem autoridade, mas um povo fiel, um povo quebrantado, que lhe produz os respectivos frutos nos tempos próprios e adequados. Agora prestem atenção vocês, que acabaram de dizer que rejeitaram a pedra angular. E ao mesmo tempo que já declararam qual é o juízo que sobre vocês próprios vai cair.
Prestem atenção. Todo aquele, e agora ele está falando diretamente olhando nos olhos dos sacerdotes, dos anciãos do povo, de todo o status quo religioso em volta dele. Ele diz: portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado. E mais, todo o que cair sobre esta pedra, você decidir que você vai dar de contra, não. Jesus passou, ele é bonzinho, ele é lindo, ele é bom para o marketing de inclusividade, de apelo e de sedução. Só serve para isso. E para expulsar um demônio, porque o povo gosta de saber que a gente está expulsando demônio em nome de Jesus, embora os demônios sejam todos fajutos e contratados. Não tem demônio de verdade nenhum ali, é tudo farsa e teatro. Mas o povo se impressiona. Então, se alguém quiser, Jesus disse, se lançar contra a mim, contra essa pedra dos séculos, contra a rocha eterna, olha o veredito de Jesus acerca dele. Todo que cair sobre esta pedra ficará em pedaços. Aquele que correr igual um doido, um kamikaze, e decidir que o tempo de Jesus passou, eu prefiro Moisés, é melhor para levantar fundos, ou eu prefiro as técnicas de publicidade e marketing para fazer dinheiro, eu prefiro... Todo aquele que correr e der de cara contra essa pedra será reduzido a pedaços. Vai virar caco. E aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Eu assisto todo dia uma quantidade grande de gente que corre contra Jesus. Preste atenção. Eu assisto todo dia uma quantidade enorme de líderes, sacerdotes, pastores, que correm contra Jesus, que dão de testa na rocha eterna e ficam reduzidos a cacos. Acaba a vida do cara. Como eu também vejo o contrário. Algo mais grave ainda. Eu vejo aqueles que são tão afrontosos, são tão blasfemos, são tão arrogantes, são tão diabólicos, são tão demoníacos, tão malignos, são os entes mais narcisos do que demônios e diabos, horrorosos, que invocam briga com os céus, como aqueles que dizem: eu falo com Deus com raiva, ou tu fazes o que eu quero ou tu vais ver. Meu filho, essa pedra vai cair em cima de você. E não sou eu que estou dizendo isso. É Jesus que está dizendo que ela vai cair na tua cabeça e você vai ser reduzido a pó. Você vai ser varrido como poeira da história. Daqui a mais 100 anos, no máximo, você virou poeira da história. Que 100 anos? 50 anos. Daqui a 25 anos você é poeira da história e tudo que você construiu vai ser reduzido a nada. Porque a única coisa que permanece é a palavra. Eu não estou construindo uma torre, um templo, nada, mas eu estou construindo um edifício inquebrável de evangelho, de palavra. Isso vai durar séculos e séculos. Isso vai durar para sempre. Os teus tataranetos vão buscar socorro nesse ensino do Evangelho, quando tudo estiver em silêncio e não houver mais voz nenhuma da graça de Deus no mundo, os teus descendentes sabem e encontrarão o recurso na pedra inquebrantável do Evangelho de Jesus. Todo aquele que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes, que é o público,
prioritário que está ali. E os fariseus, os puritanos, religiosos, cheios também de teologias, de não toques nisso, não pegues aquilo, não bebas aquilo outro, eu sou mais santo do que tu, cheios de adereços, quem olha de longe já vê que eles são parte daquela crentalhada insuportável que vem chegando e que de longe já faz propaganda reluzente da sua espiritualidade falsa. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam, meu Deus, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava, é óbvio. E conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque olharam em volta e havia já centenas e centenas e centenas de pessoas. E esse tipo de gente aqui, os religiosos, tem pavor de povo. Eles fazem mal a você quando você está sozinho, mas quando eles veem que já tem muita gente contigo, eles botam um galho dentro. Eles arregam, eles são frouxos, eles são covardes. Eles querem te pegar sozinho numa oportunidade para te matarem sem testemunhas ou em circunstâncias adequadas. Conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como inequivocamente a voz de Deus, um profeta de Deus que carregava a palavra de Deus. Agora, para a gente concluir, eu disse que eu iria ler primeiro. É óbvio o que está sendo dito aqui. Prioritariamente, como eu já lhes falei, a Israel, aos judeus, essa expressão da vinha é própria, peculiar, ilustrativamente a Israel e a religião de Israel, e que disse no Monte Sinai, tudo que Deus mandar a gente vai obedecer, mas não demorou nem 40 dias, eles já tinham feito um bezerro de ouro e passaram o resto da vida assim, inventando coisas novas para obedecer. Chegou uma hora que até Moisés se tornou brando demais para eles. Eles desenvolveram literaturas novas, como é o caso do Talmud, que de um lado tem algumas coisas de alguma sabedoria interessante do primeiro século, do segundo século, mas de um outro lado tem vaticínios que parecem a pior forma de sharia do islamismo abominável pelos bons islâmicos que são a maioria do planeta Terra. Mas são sharias de morte. Os islâmicos chamam de sharias, mas são verdadeiras sharias de morte. Assim como o Talmud também está cheio e outras literaturas que eles, não contentes, fabricaram para acrescentar mais rigores ainda ao que já era insuportável na lei de Moisés, e saíram mudando tudo. E cada vez que chegava alguém da parte de Deus para lembrar a eles como eram os caminhos de Deus, como era a vinha, como deveria ser o trabalho, como eles deveriam se comportar, como eles deveriam viver, como eles deveriam adorar a Deus em espírito e em verdade, de toda a mente, de toda a alma, de toda a força, de todo o coração, de todo entendimento, e amar ao próximo como a si mesmo, eles matavam, expulsavam, apedrejavam e jogavam fora qualquer que fosse a testemunha desse mandamento divino. E vieram profetas sobre profetas, eles mataram a todos. E depois que eles se estabeleceram em Jerusalém, ficou ainda pior. Jerusalém virou o verdadeiro lugar do cadafalso, da morte. Por isso eu repito, só no dia de hoje, Jesus, pela segunda vez, quando disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. É isso que eles fazem, mataram todo mundo e continuam matando, e mataram o filho. Não houve um que tenha escapado de Jerusalém. Você lê isso aqui bonito? Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias. E aí você vai vendo esse povo, fica pensando.
que havia uma amizade entre eles e o povo de Israel. Não tinha, não. O povo de Israel odiava os profetas. Os líderes do templo odiavam os profetas. Sacerdotes odiavam os profetas. Quase todos os reis de Israel liquidaram os profetas e os odiavam. Eles gostavam eram dos falsos profetas, aqueles que eles contratavam para viver com eles na corte, dizendo só o que eles queriam ouvir, como acontece hoje em todos os sistemas de poder, inclusive no nosso país, em qualquer outro lugar. Só vocês que não conseguem enxergar. Por último, ele disse: eu enviarei meu filho. E veio com sinais, prodígios, maravilhas. Purificou leprosos, abriu os olhos aos cegos, fez os surdos ouvirem, os coxos saltarem, os culpados se tornarem gente recuperada, restaurada, perdoada, as famílias esfaceladas se reagruparem, os pais se converterem aos filhos, os filhos aos pais. Relativizou a morte, ressuscitando gente de entre os mortos, mostrando a soberania dele sobre a natureza, sobre os elementos ínfimos da matéria, do mundo subatômico, multiplicando pães, peixes, alterando a natureza essencial da matéria, transformando água em vinho, fazendo tudo que era impensável e impossível e, sobretudo, trazendo uma carga de sabedoria que o próprio Jesus disse, que Platão, que Sócrates, que Epicuro, que Tales de Mileto, que futuramente Apolônio de Tínia e um monte de gente legal do passado teriam tido vontade de ouvir. Ele disse: o que vocês estão ouvindo? E muitos reis do passado desejaram ter acesso a essa riqueza de sabedoria incomparável e de simplicidade inimaginável e que traz completude e resposta para todas as dimensões da vida. Todos os grandes sábios e inteligências planetárias quiseram ter acesso a esse tesouro de sabedoria e de conhecimento que está sendo aberto aqui a vocês, ensinando a viver, ensinando a perdoar, ensinando a acolher, ensinando a fazer cessar as guerras, ensinando a viver, ensinando a cuidar de si mesmo e a amar a diferença, deixar que cada um expresse seu próprio dom, sem disputa, sem inveja, sem ciúme. Veio ensinar uma nova humanidade a ser uma nova geração, uma nova criatura, uma nova era, um novo aeon, um novo século. Tudo ali colocado diante dele, deles todos. Mas eles resolveram matar o filho. Ele levou demais o sarrafo. Quem é que pode viver nessa dimensão dele? Nós não conseguimos, então vai ficar só essa diferença, esse gap, essa disparidade. É melhor acabar com isso. Tirar essa referência de diante dos olhos do povo e até dos romanos e de qualquer um na terra. Que foi o que o rei de Edessa percebeu e mandou uma delegação de gregos, conforme diz aqui João no capítulo 12, que procuraram a Filipe e André e foram até Jesus convidarem-no para uma coisa que Jesus nem disse o que era, nem o Evangelho de João, mas por histórias paralelas a gente fica sabendo que era um convite para ele se mudar para Edessa. Porque disse: esse povo aí onde você está, no meio do qual você nasceu, é muito tosco, é muito tacanho, é um povo bruto. É um povo da morte, do assassinato, do genocídio.
É um povo sem nenhuma sofisticação, é um povo de fanáticos. Onde tem fanatismo e dogma, tem estupidez, burrice e morte. Então vem aqui para Edessa, porque aqui ninguém vai te matar. E você vai ter daqui um areópago do qual você possa falar. Você vai ter daqui a melhor ágora do mundo, a melhor praça de conferência da terra. Vem que ninguém vai te fazer mal. E para Jesus aquilo foi uma tentação, leia lá em João 12. Mas ele disse não, muito obrigado. É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. O que está sendo colocado aqui para mim é uma tentação, mas eu sei que eu vim para esse dia, para essa hora e desgraçadamente para esse povo perverso e mau. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? De modo algum. Mas eu direi, Pai, cumpra-se a tua vontade na minha vida, nesse tempo e nessa hora, porque foi para isso que eu vim, é para isso que eu estou aqui, para realizar toda a tua vontade, para não fugir do caminho que me foi proposto, mesmo no meio da treva e da maior ignorância humana. Mas é aqui que eu estou, e é aqui que eu continuarei. Pois bem, enviarei meu filho, a ele respeitarão. Respeitaram? Não. E aí você vê agora, nessa época de limpeza étnica em Gaza, chacina, os judeus não gostam que essa palavra seja usada por mais ninguém. Parece que se tornou uma designação de propriedade exclusiva judaica, que é a palavra holocausto. Mas eles estão fazendo um verdadeiro holocausto. O holocausto era o sacrifício do inocente e que era recebido como um sacrifício diante de Deus. Eles ficam achando que o que Hitler fez foi o único holocausto da história. Netanyahu é o Hitler contemporâneo, fazendo um holocausto contemporâneo. Está subindo até aos olhos de Deus. Aqueles clamores das mães, dos velhos, das crianças, dos amputados, dos órfãos, dos milhares. Eles dizem que foram 60 mil, mas as contas paralelas dos grupos independentes já nos dão conta de que são mais de 100, 110 ou até 120 mil imolados lá. Fora os milhares de feridos de uma covardia que não tem comparação. Cai da cabeça, cai do céu, aquela bomba na cabeça dos caras. É diabólico demais, é demoníaco demais para você não enxergar. Para você achar que Israel, esse Israel aqui que matou os profetas e o filho, recebeu uma prerrogativa de sair matando todo mundo. E os crentes se enrolam na bandeira. Vocês são cúmplices dessa maldade. Eu digo isso em nome da profecia do Evangelho de Jesus a tantos quantos queiram ouvir. E digo aqui, tanto quanto eu diria, vivendo com todas as consequências no Muro das Lamentações ou em qualquer praça de Israel. Estão chamando um juízo e declarando a natureza do juízo que sobre eles cairá. Horrivelmente esses malvados vão provar. Por isso que eles disseram que aconteceria com outros e estavam chamando o juízo e descrevendo seu próprio juízo. Aconteceu nesses últimos 2000 anos, mas parece que não foi o bastante. Bastou terem 70 anos de folga que começaram a fazer tudo de novo. Tudo de novo. Matando os filhinhos e as criancinhas, numa coisa horrorosa. Ao meu filho respeitarão? Não, não respeitarão. Nem a nenhum profeta, nem a ninguém. Porque eles são ladrões do reino. Eles acham que eles é que têm a última palavra sobre Deus,
sobre reino de Deus, sobre monoteísmo, sobre interpretação bíblica do Velho Testamento. Eles é que podem dizer se Jesus era o Messias ou não era o Messias. Eles é que têm a última palavra, eles são os senhores do saber. Sem o perceberem, se tornam os designadores do seu próprio juízo. E o que Jesus disse há 2000 anos atrás, a esses judeus que souberam que Jesus estava falando com eles, esses sacerdotes e esses fariseus e esses religiosos, está sendo dito de novo, de novo, e de novo, e de novo, e de novo, em todas as gerações e todo o tempo, e esse mesmo povo repete as mesmas coisas. E nós, cristãos, preste atenção agora para mim. E eu vou concluir. Nós, cristãos, tomamos o lugar desse Israel do Velho Testamento aqui. Eles continuam a ter o lugar deles, de maldade, invocando o juízo e a perversidade na sua arrogância, na sua soberba. É o povo mais arrogante e soberbo da terra na presença de Deus. E juntamente com eles, nós, cristãos, que achamos que temos um plus, que é o Messias, que eles não reconheceram, mas a gente reconheceu. Para quê? Para quê? Porque o que eu ia dizendo, que eu iria falar, e é o que eu vou falar agora, é que entre nós cristãos, a frase é a mesma. Matemos o filho e apoderemos-nos da herança. Foi o que o Edir Macedo me disse mais de uma vez, conversas pessoais. Aqui na minha igreja ninguém tem autorização para pregar sobre Jesus. Pode ligar lá para você ver se você ouve uma mensagem sobre Jesus, sobre o bom samaritano, sobre as bem-aventuranças, sobre perdão de pecados, sobre graça divina, sobre tudo que Jesus ensinou. Você não vai ouvir nada. É só sobre barganha, é sobre Moisés, é ameaça, é maldição, é bênção de Abraão, de Gideão, de Elias, é troca, é toma lá da cá, é sacrifício. O sacrifício não é mais com ovelhas, bodes, cabras, nem bois, nem touros, é com grana, 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 porque Deus só atende sacrifícios em dinheiro, em dízimos, em ofertas, em campanhas. Agora, não pode pregar Jesus. Eu ande por aí nessas igrejas neopentecostais, veja onde eles pregam Jesus. Não, é só doido para um lado e para o outro, com as calcinhas apertadinhas, a camisinha, os bracinhos malhados, dizendo: agora o Senhor está me revelando aqui uma profecia que a pesquisa dele já mostrou. Já está tudo pronto. Às vezes os caras carregam até ponto do ouvido. Ponto, como Mauro Cerulo. Que os meus amigos que trabalharam para ele me diziam que ele andava com ponto aqui no ouvido, como Benihim, que carregava um microponto, menor que uma mosca no ouvido, ouvindo a produção espalhada no meio do povo dizer: olha, chama a fulana de tal, a Grace, de Minnesota, que está com um problema no pé esquerdo. Aí o Senhor me revelou que a Grace de Minnesota, tem uma Grace, porventura, talvez do lado de cá, não tenho certeza, eu senti que pode ser do lado de cá, com um problema no pé esquerdo. Aí a moça levanta chorando: Grace, venha cá, Grace. O Senhor vai te honrar, Grace. Aí a Grace já está tão sugestionada, o problema da Grace nem é tão sério assim, que ela vai ficar 2, 3 dias andando melhor, e ele vai dizer: continue dando ofertas que você vai ficar completamente curado, até que a Grace de novo volta à sua situação. Mas aí vai cobrar ele. Acione a justiça, faça qualquer coisa, vê se você consegue. Por quê? Eles mataram a Jesus. E é uma linguagem do escritor de Hebreus, que você nunca leu, né? Epístola aos Hebreus, está aqui no Novo Testamento. Você diz que é crente, mas nunca leu nem os evangelhos,
não leu, por exemplo, a Epístola aos Hebreus, as cartas de Paulo, não leu nada, não sabe nada. O meu amigo Fábio Porchat sabe muito mais de Bíblia e de Novo Testamento do que vocês todos. Conclusão, não sabem nada. E mataram o filho. Mataram o evangelho. Não tem mais evangelho. Só tem Bíblia, como livro. Hoje em dia nem mais como livro, só como texto digital. Mas mataram Jesus. E o escritor de Hebreus diz: crucificaram a Cristo a segunda vez. Toda vez que você deixa a mensagem do Evangelho, a mensagem da graça de Deus, a mensagem da cruz, na qual eu me glorio, em relação à qual Deus em Cristo fez cair sobre ele os pecados de todos nós humanos e de toda a humanidade e de toda a criatura. Ele é o ponto de convergência, é o nervo exposto da dor universal, para onde houve convergência de todas as coisas e perdão de todas as coisas e justificação para todo aquele que crê e para aquele que, não tendo ouvido a informação, todavia é sensível na sua alma um desejo de viver melhor, de expressar o melhor da natureza humana em qualquer que seja a relação que ele consiga e possa, mesmo não tendo recebido informação nenhuma. Está tudo coberto e está tudo pago por Jesus. Isso é o Evangelho, mas isso aí foi rasgado. Entre aleatoriamente em igrejas que você queira por aí. Veja se você consegue ouvir uma mensagem do Evangelho genuíno, com começo, meio, conclusão, com fim. E sem pedição de grana. Veja, olha, eu fiquei 35 anos, 30 anos da minha vida, porque eu estou na TV desde 1974, eu entrei na televisão antes de todo mundo. Foi o primeiro programa sistemático de televisão, com 1 hora de duração, que ia em rede nacional pelo satélite. Eu transmitia de Manaus para o resto do Brasil. Só depois é que eu transmiti pelo satélite do Rio para o resto do Brasil e até para vários lugares do mundo, desde 74. E durante 30 anos, vocês que são novinhos e não sabem de praticamente história de nada, não leem nem o Evangelho, quanto mais vão saber a minha história. Não sabem história nenhuma. Pensam que eu caí de paraquedas aqui. Eu terminava os meus programas, os antigos lembram, dizendo: procure a igreja evangélica mais próxima da sua casa. Você lembra? O diabo lembra, os demônios lembram, os anjos lembram, os principados e potestades lembram, e os que não sofrem de Alzheimer lembram. Eu terminava todo o programa. E eu tinha programa na Globo, eu tinha programa na Manchete, eu tinha programa na Bandeirantes, eu tive programa no SBT, eu tive programa em tantos lugares, CNT, no satélite. Eu tive a minha própria televisão em 58 estados do Brasil, com meu satélite particular, tinha rádios, tinha tudo. Eu sempre terminava dizendo, mesmo quem não gosta de mim não tem como negar, que eu terminava dizendo: procure a igreja evangélica mais próxima da sua casa. Eu parei de fazer isso há 28 anos atrás, há 25 anos atrás, porque não tinha mais igreja para onde mandar. Tem algumas boazinhas, mas aí eu vejo, acabam que uma tem uma ênfase enorme em viver com propósito, a outra é uma ênfase enorme em viver sem mentalidade de pobre, a outra é uma ênfase enorme em viver com participação exclusivamente social, mas sem a totalidade, sem a integralidade da mensagem do reino de Deus, do Evangelho. Aqui e ali eu ainda arrisco. Tem algumas igrejas de alguns amigos meus pelo Brasil que eu digo para algumas pessoas que eu vejo que estão em cidades dizendo: eu preciso me congregar, para onde eu vou, aí eu indico.
Ligo para o meu amigo pastor, digo que fulano ou fulana de tal vão ligar, eles entram em contato, a pessoa vai para lá e eu fico contente. Mas não dá para eu terminar aqui dizendo procure a igreja evangélica mais próxima da tua casa, porque você vai ouvir, era melhor eu mandar você para uma sinagoga. Ou mandar você para a mesquita do meu amigo Sheikh Jihad, em São Paulo, que é um homem bom. Um homem bom. Pelo menos você vai usufruir da humanidade dele, que é linda, que é bela. É melhor do que a de quase todos os pastores que eu conheço. E é um indivíduo que não é vaidoso, nem arrogante. Um querido irmão, Sheikh Jihad, uma mesquita em São Paulo. Era melhor mandar para alguma sinagoga menos agressiva, na Barra da Tijuca ou em algum lugar, do que mandar para as igrejas evangélicas, onde eu sei que o cara vai ouvir tanta barbaridade, ou tanto legalismo, ou tanto pedido de dinheiro, ou vai se escandalizar tanto, ou quando ele ouvir alguma coisa sobre Jesus é associado a uma coisa tão maligna que só é coerente com o diabo e não com Cristo Jesus. Então, para onde eu tenho para mandar? Eu recomendo que vão para o caminho da graça, que é a igreja que eu comecei, o movimento que eu comecei, a congregação que eu comecei há 25 anos atrás, no Café com Graça. Está aí, espalhado em vários lugares aqui, em outros cantinhos do mundo. Mas não é o bastante, tem muito mais gente, então o que é que eu faço? Eu convido as pessoas para começarem grupos nas suas próprias casas. 2 ou 3 em meu nome, eu ali estou no meio deles, porque não dá nem para enviar, porque mataram o filho. Matemos o filho e apoderemos-nos da herança. Eles liquidaram a mensagem do filho, o evangelho do filho, e meteram a mão na herança. É tudo nosso. O que é de Deus, ó, cai aqui, no nosso bolsinho. Matemos o filho e apoderemos-nos da herança. E aí eu poderia citar o nome de milhares de pessoas que vocês conhecem que fazem exatamente isso. Mataram o filho, crucificaram na segunda vez, abandonaram o evangelho da graça, a pregação da salvação pela fé, da graça de Deus, graça para salvar, graça para ungir, graça para santificar, graça para incluir, graça para cobrir todas as anomalias humanas de quem quer que se achegue a Ele, graça que não encontra limites, graça maior do que a transgressão de Adão no Éden. A graça de Cristo tem que ser maior do que o pecado de Adão. Agora, para quem quer, para quem não quer, você continua no seu padecimento. Matemos o filho e apoderemos-nos da herança. E o juízo é esse que você mesmo declara. O que fará, portanto, o Senhor do reino quando ele vier a segunda vez? Fará perecer horrivelmente a estes malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos dos seus devidos tempos. Isso vem acontecendo no curso da história e vai continuar acontecendo de geração em geração. O Senhor da vinha está sempre transferindo o contrato de arrendamento para outros vinhateiros que ainda carregam pureza de coração. Mas a grande tentação é essa, é que em pouco tempo a maioria se corrompe. Eu espero que essa palavra do Evangelho de Jesus tenha entrado em você com temor, com tremor, com arrependimento, com graça, com conversão, com aquele choro de uma consciência que nunca mais vai voltar atrás e que entendeu e se enxergou no processo. Senhor Jesus, eu te peço
que essa palavra singela e simples chegue ao coração de todos aqueles que não viraram pedra ainda. A todos aqueles que ainda não trocaram o coração de carne por um coração de pedra. O Espírito Santo realiza esse milagre que a minha palavra não consegue realizar. Não consegue realizar nem em mim, quanto mais nos outros. És tu que tens me mantido com um coração de carne, sensível a ti. Sem ti eu sou como um galho separado da videira, morro e seco. É em ti que eu recebo a seiva da vida. Permite que cada um entenda isso e que ninguém caia nessa arrogância demoníaca de dizer: a gente não precisa do Evangelho, a gente não precisa da mensagem de Jesus. Ela é muito boazinha, muito bonitinha, mas ela não tira dinheiro de ninguém. Matemos, portanto, afastemos o filho e tomemos posse de toda herança para nós mesmos. É o que a gente vê acontecendo para todo lado. E só a tua misericórdia pode nos salvar desse tempo de apostasia que chegou como sinal corroborador de que os dias são horrorosos e que a gente se aproxima celeremente de tempos indizíveis, de tão perversos que serão. Tem compaixão de cada um. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você está vendo passar aqui um Pix com o meu nome e o nome da minha mulher, da Adriana. É um Pix, um CPF, é um Pix pessoal. Para quem quiser e pede. Entrou aqui porque pediram muito. A gente queria também participar da tua vida, então tá aí o Pix. Tem o segundo Pix passando aqui, que é um CNPJ. Esse eu faço questão de dar um pouco mais de ênfase. É para o meu ministério, não é para a minha vida pessoal. As coisas aqui não se misturarão jamais. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É para o meu ministério, é para pagar despesas, salários, renovar equipamentos, pagar pessoas que trabalham. Você está aqui, tem gente me ajudando, eu sozinho não faço nada. Você que não quer usar o Pix, tem outras alternativas além do Pix, do CNPJ. Você escreve caiofabio.com.br, aperta Enter, cai aí nesse ambiente, tem esse negocinho clicando aí, esse ícone contribuição, clique, eu agradeço. Tem 2 bancos, Santander e Banco do Brasil, com a conta da agência, a dos CNPJs respectivos, que são diferentes em cada banco. Então você anote ou então bote a sua câmera na direção do QR Code que você cai dentro do ambiente. E embaixo está aí mais opções de contribuição. Clicou, entrou, passou o verdinho, aí os mesmos bancos para depósito e transferência bancária, não são diferentes, são os mesmos. E abaixo, para aqueles que querem fazer contribuições programadas. É o cara que diz: eu vou fazer no cartão porque eu posso fazer 6 meses, 8 meses, 1 ano para frente, já tudo programadinho, aí vocês ficam sabendo o que receberão e eu não preciso nem me preocupar em falhar. Então os cartões têm essa facilitação, todos eles, as principais bandeiras estão aí. Embaixo tem o PagSeguro, e embaixo do PagSeguro tem o PayPal, para quem mora no exterior e diz: quem me dera ajudar. Você pode, está aí o PayPal. Você sabe como usar, você usa muito para mandar dinheiro para o Brasil, quando você deseja. Então use o PayPal e faça isso. E é só isso. E eu não tenho mais nada a acrescentar, exceto o seguinte: eu quero muito que você faça os meus cursos, porque eles têm começo, meio, fim, evolução, amadurecimento. Você começa com um axioma propositivo e termina fechando uma consciência de objetivos e de propósitos. Como é que você tem acesso aos cursos? caiofabio.com.br/cursos. Enter.
Aí você cai aí, ó, no Reconexões e está sofrendo uma remodelação, um restabelecimento para facilitar o seu acesso a ele. Jesus, a chave hermenêutica, que é fundamental para quem quer não apenas que eu dê peixe na boquinha, mas quer aprender a pescar, fazendo o curso Jesus, a chave hermenêutica, o ativar, do dilúvio ao apocalipse. Como eu tenho repetido, se você clicar em qualquer desses banners, atrás deles eu apareço num vídeo dizendo o que eu entrego a você nesse curso. Tudo que você vai receber. Esse aí é o do medo. São os 10 principais tipos de medo que mais nos paralisam nessa vida. E como vencer o medo? Você quer vencer o medo? Pega esse curso. Meu Deus, eu só posso dar esse curso porque eu vivo sem medo, graças a Deus. Não tenho medo de viver, nem medo de morrer, nem medo de amar, nem medo de ser odiado, nem medo de gente grande, nem medo de gente forte, nem medo de poderosos, nem medo de diabo, nem medo de demônio, nem medo de extraterrestre, nem medo de nada. Então, eu estou te dando esse curso porque ele tem a ver com quem eu sou. E eu não sinto medo. Se você disser, olha, você está morrendo em 30 segundos, eu digo aleluia. Se der tempo, chame a Adriana ali só para eu dar um beijinho nela e mandar uma mensagem de 10 segundos para os meus filhos todos. E eu só tenho uma coisa muito simples a dizer, mas medo, pela misericórdia de Deus, até esse dia eu estou aqui livre de todo tipo de medo. Eu não quero perder mais nenhum filho, já sepultei 2. Mas não tenho medo de que gente que eu ame como os meus filhos morram, como os meus netos. Não tenho medo. Eu quero que Deus dê longevidade, saúde, graça e luz, entendimento e amor e vida e paz a todos eles, mais do que eu jamais experimentei na minha própria vida. Agora, se eu tivesse a notícia de que um deles, ou mais de um deles, foram, eu não tenho medo, eu sei onde eles entraram, eu sei que eles entraram para onde eu estou indo, e eu sei que a gente se encontra já já, e que nem morte, nem vida, nem coisa nenhuma pode nos separar um do outro. É com base nessa certeza de fé e na inabalabilidade dessa fé que eu ofereço a você todos esses cursos, e especialmente esse curso do medo. Está aí para você, caiofá.com.br/curso, e também agora esse curso novo que eu estou oferecendo, que é o Poder dos Salmos. Está aí, já tem 1 ano e meio de salmos gravados para frente e já tem centenas de pessoas recebendo o Poder dos Salmos para todo dia terem uma aula de 18 minutos. São aulas que variam entre 12 e 18, ou no máximo até 20 minutos. E eu pego o salmo, subdivido, e ele é lido e entendido no seu contexto histórico, existencial, psicológico e aplicado, tendo Jesus como chave hermenêutica. Você ganha acesso a milhares de salmos com evangelhos temáticos para a prática do seu cotidiano, da sua dimensão psicológica, do seu ser. Pegue o Poder dos Salmos, vai levar só no máximo 20 minutos por dia, que você ouve indo para o trabalho, no ônibus, no carro, no earphone, no Spotify, aonde você quiser, você tem acesso, cresce e cresce e cresce e adquire essa inabalabilidade da fé no Evangelho de Jesus. Um beijo. Eu paro com vocês aqui. Hoje eu tinha um compromisso que eu tive que faltar a ele, adiá-lo para a semana que vem, porque eu tenho muitas outras coisas para fazer. Que Deus te abençoe e a gente se vê na terça-feira que vem aqui na plataforma do YouTube, na sequência de Mateus 21 em diante. A gente está chegando ao final, vai terminar em Mateus 28. E a minha querida filha Emily está fazendo um trabalho lindo de recorte de todo o Evangelho
explicitado e exposto de Mateus por mim nesses 2 anos e 6 meses. Ela vem fazendo recortes lindos. Muito obrigado, minha filhinha, por estar me ajudando tanto. E os outros todos que trabalham comigo, muito obrigado a esse time sem o qual eu não faria nada. Que o Senhor Jesus esteja com todos vocês. É o desejo do meu coração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.